meus amigos, minhas amigas da nossa Escola Teológica Católica. Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor que nos ilumine, para que possamos fazer um bom vídeo nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, amigos e amigas. Vamos dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo da Sagrada Escritura. Estou com a minha aqui, com a minha Bíblia de Jerusalém, ok? Você pode usar aí qualquer uma Bíblia católica, tá? Pode ser da Ave Maria, pode ser da CNBB, qualquer tradução, ok? Eu gosto sempre de usar da de Jerusalém, que é melhor para estudo. Mas você pode usar qualquer uma Bíblia, desde que seja católica, ok? Então, gente, nós estamos estudando sobre o livro do Gênesis, ok? Nós já tivemos aí um bom percurso, graças a Deus, tá? Já estamos praticamente no finalzinho do livro do Gênesis. Nós já pegamos lá desde o começo do mundo, a história da criação, pegamos lá Noé, o dilúvio, Caim e Abel, Adão e Eva. Depois estudamos os patriarcas, ok? Estudamos sobre Abraão, estudamos sobre Isaac e também estudamos sobre Jacó. Na aula passada, nós encerramos Jacó. Hoje, nós vamos estudar a partir do capítulo 37 do livro do Gênesis, que vai contar a história de José do Egito, ou seja, um dos filhos de Jacó, ok? Então, do capítulo 37 ao 50, que é o final do livro, nós vamos, então, ler um pouco sobre José. Claro que não vai dar para a gente ver tudo hoje. Então, nós vamos dividir em duas aulas, hoje e também na próxima, que eu creio que dá para a gente encerrar o livro do Gênesis, tá bom? Então, José foi um dos 12 filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel, nós vimos na aula passada. E um deles era José, filho de Jacó com Raquel. Ok? Jacó teve várias mulheres, teve Lia, teve as servas de Lia, a serva de Lia, a serva de Raquel. Mas a mulher que ele amava era Raquel. E com Raquel ele teve 2 filhos, José e Benjamim. Então, aí no capítulo 37, começa a contar a história de José e seus irmãos, ok? Então, aí no capítulo 37, começa a falar, eu não vou ler, para a gente poder ganhar tempo, ok? Então, vocês podem ler aí depois, Gênesis 37, para quem está na Bíblia de Jerusalém, é a página 82. Então, em casa, você pode ler. Eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, ok? Eu só vou explicar algumas partes mais importantes, ok? No capítulo 37, por exemplo, fala da inveja que os irmãos de José tinham dele. Por quê? Porque ele tinha visões, ele tinha sonhos.
As visões, as revelações, os sonhos, gente, não é para todo mundo. Deus dá a quem ele quer, a hora que ele quer. São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 12, 13, 14, que os dons que Deus dá, ele não dá para todos. Então a gente não tem que ficar invejando se aquele tem um dom que eu não tenho. Entendeu? Às vezes o outro tem um dom que eu não tenho. Entendeu? Então nem por isso eu tenho que ficar com inveja do outro. Então, isso acontece muito na igreja, né, gente? A gente sabe que isso acontece. Ah, o outro tem, às vezes, né, um dom que eu não tenho, a gente fica com inveja. A gente não deve ficar com inveja, a gente deve se alegrar. Se o outro tem esse dom, amém, aleluia, que ele desenvolva isso para o bem, para Deus, para os irmãos. Você não pode também ser metido também, que eu sou bonzão. Não. Mas José, ele tinha realmente visões, ele tinha sonhos que os outros irmãos não tinham, não era culpa dele. Só que os irmãos passaram a ficar com inveja dele. Tá? Então, diz aí no versículo 3 que Jacó amava mais José do que a todos os seus filhos. Por quê? Porque ele era o filho da sua velhice. Ok? E mandou fazer para ele uma túnica. E os irmãos começaram, então, a invejá-lo. Ok? E diz que José teve um sonho que ele contou para os irmãos, que todos eles tinham um feixe e que o feixe dos irmãos se curvava diante do feixe de José. Isso era o quê? Isso já era uma prefiguração que os irmãos iriam se curvar diante de José, que seria o rei do Egito. Ok? Nós vamos ver isso mais para frente. Então José contou isso para os irmãos e os irmãos ficaram com raiva dele, ficaram com inveja dele a ponto de querer até matá-lo. Né? Olha, porque isso aí nos traz o quê, gente? O perigo da inveja. Eu fiz um vídeo aqui sobre os 7 pecados capitais, e a inveja é um deles. Diz que a inveja é um pecado demoníaco. Por quê? Foi por inveja que Caim matou Abel. Vê lá no livro do Gênesis. Por inveja, os irmãos queriam matar José. Por inveja, Esaú queria matar Jacó. E foi por inveja que queriam matar Jesus. Os fariseus, os doutores da lei, mataram Jesus por inveja, diz o Evangelho de São Mateus. Então a inveja, gente, é um pecado diabólico, demoníaco. Então a gente tem que ter muito cuidado com a inveja, tá? O que é a inveja? É você não querer o bem do outro, porque o outro está bem e você não está. Não, nós cristãos não podemos ter inveja do outro, do dom do outro, como estou falando. Não, amém. Se o outro tem um dom, que ele usa esse dom para o bem. Não tem que ficar com inveja dele. Ok? Mas aqui, infelizmente, aconteceu isso. Até o pai dele repreendeu ele. Não é? No versículo 10. José narrou isso a seu pai e seus irmãos, mas seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Iríamos nós, então, eu, tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. Olha aí, outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado: o ciúme. Um pouquinho de ciúme é até bom, né? É sinal que a gente gosta da pessoa. Agora, o ciúme, quando ele é doentio, isso aí não é só na igreja, não. Isso aí é entre marido e mulher, é entre pais e filhos, é entre irmãos. A gente não tem que ter inveja nem ciúme, né? O ciúme, quando ele é demais, ele se torna uma doença. Quantas mortes por causa de ciúme a gente vê? Marido que mata a mulher, não é? Ou várias mortes por causa de ciúme. Não, gente. Um pouco de ciúme é bom, mas também muito ciúme também pode ser até um pecado, tá? Então temos que ter cuidado com isso. E aí aconteceu a questão da venda, José vendido por seus irmãos. Então narra aí, a partir do versículo 12, a venda de José pelos irmãos. O que aconteceu? Eles foram apacentar o rebanho de Jacó, numa cidade chamada Siquém, e Jacó mandou José para ir junto, não é? Que os irmãos estavam lá apacentando as ovelhas, então Jacó vou enviar-te a eles, diz aí no versículo 13. Tá? E ele respondeu, José, eis-me aqui. Então Jacó disse, então vai ter com os teus irmãos que estão lá apacentando e me traz notícia deles.
Então, Jacó enviou José a Hebrom e José chegou a Siquém. Então, ali, ele acabou chegando onde estavam os irmãos, só que os irmãos, quando viram ele, tramaram uma coisa ruim, tramaram a morte, queriam matá-lo, diz aí o texto. Vocês podem ler depois. A inveja era tão grande deles que queriam matá-lo. Só que aí, dois, o mais velho, Rúben, e depois Judá, falaram, não vamos matá-lo, porque é nosso irmão, é nosso sangue. Então vamos... tinha lá uma cisterna, né, um poço, como se fosse um poço sem água. Vamos colocar ele aqui, prender ele aqui, até que passe alguém para levá-lo para o Egito. E isso aconteceu. José veio, contou para eles mais um sonho que ele teve, não é? E eles acabaram prendendo ele nessa cisterna sem água, nesse poço, não é? Colocaram ele lá, prenderam ele, até que passasse alguma caravana para levá-lo para o Egito. E dito e feito, não é? Aconteceu que passou uma caravana de ismaelitas, olha aí, erguendo os olhos, eis que viram uma caravana, versículo 25, de ismaelitas, ou seja, descendentes de Ismael, filho de Abraão com Agar, tá? Que vinha de Galade, e dali o enviaram para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão e cobrir seu sangue? Vinde e vendamos aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele, é nosso irmão da nossa carne, tá? E os irmãos o ouviram, então não o mataram, venderam para os ismaelitas, ok? Quando passaram, versículo 28, os mercadores madianitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 ciclos de prata e o conduziram ao Egito. Aí, então, venderam ele para o Egito, infelizmente, né? Eles tomaram a túnica de José, versículo 31, e degolando um bode, molharam a túnica no seu sangue. Depois levaram para o pai e falaram que ele tinha morrido, né? Enganaram o pai aí. Então, o pecado deles foi muito grave, né? Além de vender um irmão, ainda mentiram para o pai que José tinha morrido, não é? E Jacó rasgou as suas vestes, era um costume judeu, né, de tristeza, não é? De indignação. Jacó rasgou as suas vestes, cingiu os seus rins com um pano de saco e fez um luto por seu filho durante muito tempo. Então, gente, é dessa época aí também a questão do luto. Então, não sabemos se é daí que vem a tradição também da missa de sétimo dia, que é uma coisa que muita gente pergunta também. Né? É uma tradição, né, da gente guardar o luto pelo menos 7 dias. Né? Os judeus, eles guardavam o luto por um bom tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram para consolá-lo, mas ele recusou toda a consolação e disse, não é um luto, não, é um luto que descerei ao Sheol para junto do meu filho. E seu pai o chorou. Entretanto, os madianitas venderam-no no Egito a Putifar, eunuco do faraó e comandante dos guardas. Então, gente, esse Sheol aí, que diz aí o versículo 35, o que é esse Sheol? Que muita gente também pergunta e não entende. O Sheol para o judeu é onde ficavam as almas das pessoas que morriam. Eles ainda não tinham uma noção ainda como nós temos hoje de céu, de inferno, de purgatório, não. Os judeus, eles achavam que todo mundo ia para o Sheol, para o Hades, para o interior da terra, todas as almas, de bons e de maus. Eles ainda não acreditavam numa recompensa ou num castigo para justos e para condenados, como a gente crê hoje no Novo Testamento. Então, isso é uma coisa que a gente não pode ver lá no Antigo Testamento. É uma coisa que muita gente erra, né? Lê muito o Antigo Testamento e acha que morreu, acabou, que vai todo mundo para o mesmo lugar. Não, aqui sim, os judeus acreditavam nisso, ok? Na chamada, para eles era o Sheol, o Hades, que ficava no interior da terra, tá? Para nós cristãos era chamada de mansão dos mortos, ok? Onde iam todos aqueles que morriam, bons e maus, ok? Tanto que Jesus, quando morreu, ele foi lá na mansão dos mortos, mas ele foi para resgatar os justos, ok? Tirar dali os justos, para depois, quando ele fosse para o céu, levar junto com eles, ok? Então, eles não tinham ainda essa noção que nós temos hoje de céu,
inferno, purgatório, que nós temos hoje, tá bom? Então era o Sheol, o Hades, o interior da terra, ok? E diz aí que os madianitas venderam José para Putifar, que é eunuco do faraó, ok? Esses madianitas aí são pagãos, são povos pagãos, tá? Não eram judeus, não pertenciam a Israel, ok? Eram povos pagãos, ok? E aí vai acontecer o quê? No capítulo 39, José ele é vendido aí para esse Putifar, que era eunuco do faraó e comandante dos guardas. Então era um homem muito importante ali no Egito, né? Depois do faraó era o homem mais importante. Então José começou a trabalhar na casa dele, né? E ele passou a ser muito amigo. José passou, que é um homem de Deus, né? Então ele passou a ser muito amigo desse Putifar, né? Diz aí que José foi, portanto, levado para Putifar, eunuco do faraó e comandante dos guardas, não é? E o versículo 2 diz aí, ora, o Senhor assistiu a José, que em tudo teve êxito, e ficou na casa de seu senhor, o egípcio, desse Putifar. Como seu senhor via que Javé o assistia e fazia prosperar em suas mãos tudo que empreendia. José encontrou graça a seus olhos, foi posto a serviço do Senhor, que o instituiu seu mordomo, e lhe confiou tudo o que lhe pertencia. E a partir do momento em que ele foi proposto à sua casa, o que lhe pertencia, o Senhor abençoou a casa do egípcio em consideração a José. A bênção do Senhor atingiu tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou mais com nada, a não ser com a comida que tomava. José era belo de porte e tinha um rosto belo. Então, gente, o que nós podemos entender desse texto? O quanto que você temer a Deus, de você ser uma pessoa que teme a Deus e ser justo, traz bênção para sua casa. Nós vimos aí. Tudo prosperava, tudo ia bem. Por quê? Porque José temia ao Senhor. Então, tudo ia bem para ele. Tudo ali fazia com que ia né? Vamos dizer assim, tudo ali acontecia para o bem, vamos dizer assim. Né? Como diz São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até mesmo a casa do eunuco lá ia bem. Por quê? Porque José estava à frente e José temia Deus. Ok? Só que aí é que está, né? José, por ele ter um corpo, ser belo, né? Fisicamente, ele começou a despertar lá a cobiça da mulher do eunuco. É o que nós vamos ver aí. José e a sedutora. Aconteceu que depois desses fatos, a mulher de seu senhor lançou os olhos sobre José e disse, dorme comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher de seu senhor, estando eu aqui, meu senhor, não se preocupa com o que se possa na casa do que se passa na casa, e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não... Aí ele começa, né, a falar todo o bem que o eunuco fez por ele, né? Então, que ele não ia fazer isso não ia trair ele com a mulher dele, entendeu? Como poderia eu realizar um tão grande mal e pecar contra Deus? Ainda que ela lhe falasse a cada dia, José não consentiu em dormir a seu lado e se entregar a ela. Olha a tentação, é por isso que eu falo, né? A tentação da mulher. As mulheres vão ficar bravas comigo, mas por isso que eu tenho medo das mulheres por causa disso. Porque a mulher, quando tem, a gente viu isso lá desde Adão e Eva, as mulheres hoje vão me bater. Mas é bíblico isso. Desde lá, né? Adão perdeu lá a cabeça por causa de Eva. Agora, ó, José quase cai na tentação da mulher lá do eunuco, mas eu até tiro o chapéu para ele, né? Eu acho que muitos cairiam, né? Devia ser uma mulher muito bela, não é verdade? Então, eu sempre brinco, né? Que esse caso assim, mais correto é a gente fugir da tentação, né? Mas ele conseguiu resistir bravamente e não pecou contra Deus. Ainda não tinha a lei de Moisés aqui, né? Que proibia o adultério, mas ele já tinha uma noção que não podia fazer aquilo, trair
né? Isso seria um adultério, né? Então, mas aí o que aconteceu? Porque ele não quis dormir com ela, o que ela fez? Ela acabou olha só, a ponto dela, versículo 12, a mulher o agarrou pela roupa, dizendo, dorme comigo. Mas ele deixou a roupa nas suas mãos, saiu e fugiu. É aquilo que eu falei, tá vendo? Na tentação você tem que fugir, senão você acaba caindo. Vendo que ele deixara a roupa em suas mãos e que fugira, ela chamou seus domésticos e lhes disse, vede, ele nos trouxe um hebreu para nos insultar, né? Ele se aproximou para dormir comigo, mas lancei um grande grito, e vendo que eu levantava a voz, gritava, deixou sua roupa ao meu lado, saiu e fugiu. Aí aqui ela começa a contar, né? Mentir, não é? Começa a falar que ela, né? Que ele é que estava afim dela, não é? Versículo 19, quando o marido ouviu o que lhe dizia sua mulher, eis que de que maneira teu escravo agiu para comigo, sua cólera se inflamou, lógico. Né? A maioria das vezes a gente vai acreditar na mulher, né? A gente nunca vai acreditar na pessoa, no homem, vai acreditar sempre na mulher. Né? O Senhor de José mandou apanhá-lo e pô-lo na prisão onde estavam os prisioneiros do rei. Tá? Assim ele ficou na prisão, mas o Senhor assistiu José, porque ele era inocente, né? Estendeu sobre ele a sua bondade e lhe fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. O carcereiro confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Tudo o que se fazia passava por ele. O carcereiro não se ocupava de nada do que lhe fora confiado, porque o Senhor o assistia e fazia prosperar o que ele empreendia. Tá vendo? Tudo que José fazia dava certo. Por quê? Porque ele não fazia nada de mal, não é? E, inclusive, ele conseguiu resistir bravamente, eu tiro o chapéu para ele, não é? Ele conseguiu resistir lá à tentação da mulher. Agora, falando sério, gente, sem brincadeira, por isso que a igreja ensina que esse José do Egito, ele é uma figura de São José, esposo da Virgem Maria, em termos de castidade, não é? Por quê? Porque tanto São José quanto esse José, eles não caíram na tentação do pecado da carne, não é? Tanto São José, que foi esposo da Virgem Maria, esposo casto de Nossa Senhora, já fiz vários vídeos sobre isso, mas o José do Egito também. Ele também não caiu no pecado do adultério, não é? Ele continuou firme em Deus, não é? Então ele é um símbolo aí de São José, ok? Bonita, né? Bonito e para tirar o chapéu, né? Eu creio que nenhum de nós hoje, né, conseguiria resistir, não é? Só mesmo pela graça de Deus, gente, porque realmente é complicado, né? A gente vê vários casos aí na própria Bíblia, né? Por exemplo, Davi não conseguiu, ele viu lá a mulher lá tomando banho lá e ficou doido. Ele tinha várias mulheres, tinha dele, mas quando ele viu a mulher lá tomando banho, ele pegou a mulher de Urias, né? Betsabé, ele não aguentou, ficou com ela. Então, infelizmente, realmente, como diz Jesus, a carne é fraca mesmo. Mas José não, José foi firme e conseguiu vencer. Não é? Então, aí depois no capítulo 40, o que acontece? José começa a interpretar os sonhos dos oficiais do faraó. Ele estava preso ali com o pessoal ali da cadeia, não é? Por causa, né, injustamente, vamos dizer assim, e ele começou a interpretar os sonhos do pessoal que estava ali preso com ele. Tá bom? Inclusive de pessoas ligadas ao faraó. Depois você pode ler lá no capítulo 40, entendeu? Você pode ler lá. Sucedeu depois desses acontecimentos que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam seu senhor, aí conta, né, porque eles foram presos. O faraó irou-se contra os seus 2 eunucos e os colocou, né, na prisão lá onde estava José, entendeu? Então, os comandantes das guardas entregou-os a José para que o servisse e ficasse certo tempo detidos. Então, depois de um tempo, eles acabaram tendo um sonho e pediram a José qual era o significado, né? E José perguntou o que era, né? Que eles estavam tristes, e eles responderam:
Tivemos um sonho e não há ninguém para interpretá-lo. José lhes disse: é Deus quem dá a interpretação, mas contai. Então ele começou a contar. Sonhei, disse ele, que havia diante de mim uma videira. Videira, né, gente? A gente sabe, né? É uma árvore que dá, né? Que dá a uva e que faz o vinho, né? Tinha uma videira, e na videira 3 ramos. Deram brotos, floresceram as uvas, amadureceram em cachos. Eu tinha na mão a taça do faraó, peguei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça na mão do faraó. José lhe disse: eis o que isto significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mas 3 dias o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em sua mão, como outrora tinhas o costume de fazer quando eras seu copeiro. Lembra-te de mim quando te suceder o bem. Sede bondoso para falares de mim ao faraó, a fim de que me faça sair dessa prisão. Com efeito, fui arrebatado da terra dos hebreus, e aqui mesmo nada fiz para que me pusesse prender. Então José estava contando para eles que ele foi preso ali injustamente, que ele não tinha feito nada. Entendeu? Então, o pessoal viu que a interpretação era correta e disse a José: eu também tive um sonho. Versículo 17. Havia 3 cestas de bolo sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doce que o faraó come, mais as aves que o comiam na cesta, sobre a minha cabeça. José respondeu assim: eis o seu significado. 3 cestas representam 3 dias, mas 3 dias ainda e o faraó te erguerá a cabeça. Enforcar-te-á e as aves comerão a carne acima de ti. Nossa, terrível, hein? Efetivamente, no 3º dia, que era o aniversário do faraó, este deu um banquete a todos os seus oficiais e soltou o copeiro e o padeiro no meio de seus oficiais. Ele reabilitou o copeiro na copa real e este colocou a taça na mão do faraó. Quanto ao padeiro, enforcou como José lhe havia explicado. Mas o copeiro não se lembrou de José, ele o esqueceu. Então, José tinha pedido a ele, né, para que se lembrasse dele, mas ele acabou não fazendo isso, né? A gente também é assim às vezes, né? Quando a gente precisa do outro, a gente vai até o outro, mas depois que a gente está bem, a gente não quer saber se o outro está mal, né? A gente também é um pouco assim, não é verdade? Mas não deveríamos ser assim, não é? A gente não deve procurar o outro só quando a gente precisa, não é? Aí seria uma coisa falsa, por interesse, não é? Depois que a gente está lá em cima, aí esquece os amigos, não é? Cadê os nossos amigos de infância, não é verdade? Depois que a gente às vezes sobe de um patamar, não quer saber, porque às vezes o outro não é tanto assim, então a gente larga para lá. Né? Muita gente faz isso, né? Então, foi um erro né? Porque José ajudou ele e ele não estava nem aí para José, não é? Agora, gente, eu quero falar um pouquinho sobre a questão dos sonhos aqui, mas tem mais aqui no capítulo 41. Então, vamos falar aqui sobre o capítulo 41, depois eu explico a questão dos sonhos. Tá? Só que aí aconteceu o quê? No capítulo 48, o faraó começou a ter sonhos e começou a ficar não conseguia dormir, por causa ele começava a sonhar, e ninguém conseguia dar a interpretação, entendeu? Então, ele começou a ter sonhos, não é? No versículo 41 aí, o faraó teve um sonho, ok? E qual que era o sonho, gente? Ele viu ele viu 7 vacas gordas, não é? E depois ele viu 7 vacas magras que devoravam as gordas, vamos dizer assim, não é? Então, depois ninguém conseguiu fazer essa interpretação e o amigo dele lá agora ele lembrou do José, não é? Aí falou, tem um cara, aquele que está preso lá, que ele sabe interpretações. Aí o faraó falou, traz ele então. Já que ele interpretações, eu quero saber o que significa, não é? Então José veio, né, se aprontou, preparou e foi até o faraó e perguntou para o faraó qual era o sonho que ele ia dar a interpretação.
Então, versículo 14. Então o faraó mandou chamar José, depressa ele foi trazido da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou diante do faraó. O faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém pode me interpretar. Mas ouvi dizer de ti que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. José respondeu ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dá ao faraó uma resposta favorável. Tá vendo? Então o faraó falou a José: eis o meu sonho. Né? Eis que estava de pé na margem do Nilo, Nilo era ali o rio, né, do Egito. Eis que subiram do Nilo 7 vagas bem cevadas, né, gordas, de bela aparência, que pastavam nos juncos. Mas eis que outras 7 vacas subiram depois delas, extenuadas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi tão feias em toda a região do Egito. As vacas magras e feias devoravam as 7 primeiras, as vacas gordas. E depois que as devoravam, não demonstravam tê-las devorado, porque sua aparência permanecia tão feia quanto o início. Então acordei. Depois vi em sonhos 7 espigas subindo de uma mesma haste, cheias e belas. Mas eis que 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento oriental, nasceram depois delas. E as espigas mirradas devoravam 7 espigas belas. Eu narrei isso aos magos, mas não há ninguém que me dê a resposta. Olha aí. Então ele tinha lá adivinhos que não conseguiram dar a interpretação, tá vendo? Então, isso aí é uma lição para nós, gente. A questão de adivinhação, magia. Nós cristãos não podemos acreditar em nada disso. Tá vendo? Isso aí é tudo mentira, tudo balela. Nós respeitamos quem mexe com isso? Respeitamos. Mas o cristão nunca deve mexer com nada disso. Negócio de adivinhação, magia, horóscopo. Deve buscar sempre em Deus, tá? Se Deus quiser nos revelar alguma coisa, amém, aleluia. Se ele não quiser revelar também, tá? É Deus quem manda. José disse ao faraó, versículo 25, perdão. O faraó teve apenas um sonho. Deus anunciou ao faraó que ele vai realizar. As 7 vacas belas representam 7 anos, e as 7 espigas belas representam 7 anos, e um só e o mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias, que sobem em seguida, representam 7 anos de abundância, né, que o Egito vai ter, e depois as 7 vacas magras são 7 anos de fome. Então, José falou para ele, então, os 7 anos de abundância, você armazena bastante coisa, bastante comida, porque depois vai vir 7 anos de fome. Ok? Então, isso é a interpretação. Eu estou passando, gente, para a gente poder ganhar tempo. Ok? Então, José aí disse aí, depois acontecerá 7 anos de fome, entendeu? Que vai ser uma fome muito grande, como nunca houve nem nunca haverá. Ok? E o sonho do faraó se repetiu 2 vezes. É porque o fato está bem decidido da parte de Deus e Deus tem pressa em realizá-lo. Agora que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários na terra, né? Aí ele fala, né, que ele tem que armazenar, né, trigo em abundância. Por quê? Porque depois vai vir os 7 anos de fome, não é? E versículo 36, esses viveres servirão de reserva à terra para os 7 anos de fome que se abaterão sobre a terra do Egito. E a terra não será exterminada pela fome. Ok? Então, gente, eu quero falar um pouquinho aí sobre a questão dos sonhos, tá? Que às vezes muita gente pergunta. O sonho é uma coisa muito difícil da gente saber realmente. Por quê? Porque o sonho ele pode ser uma coisa sobrenatural e ele pode ser uma coisa natural. Por quê? Hoje a gente tem o auxílio da psicologia, da parapsicologia, né, dos psicólogos. Por quê? Tudo aquilo que entra pelos nossos sentidos, né, tudo, tá, fica armazenado no nosso consciente e depois vai para o nosso inconsciente. Quando a gente dorme, isso aflora, entendeu? Então, muitas vezes, pode acontecer de a gente sonhar, tá? Tanto coisas boas como coisas ruins. Isso quer dizer que Deus não possa nos falar por sonhos? Claro que não, Deus pode nos falar. Aliás, é o único jeito de Deus nos falar
a não ser também de uma revelação, né, dos dons, que São Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios. Mas, por exemplo, uma pessoa que já morreu, o único jeito da gente poder ter um contato com ela é pelo sonho, entendeu? Porque a igreja ensina, né, para nós católicos, não tem como a gente se comunicar com o morto. Tá? Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Porque o sonho ele tem muitas variantes, tá? Você pode sonhar com muitas coisas. Você pode sonhar com coisas boas, né, igual eu estou falando, pode ser uma coisa normal, tá? Mas também existem também sonhos sobrenaturais. Os santos, a gente vê na Bíblia, aí, no Antigo e no Novo Testamento. O próprio José, o próprio Daniel, o próprio São José, né? O próprio São Paulo, né? No Novo Testamento também tem a questão do sonho. E muitos santos tiveram sonhos proféticos que aconteceram. Por exemplo, Dom Bosco, São João Bosco, ele tinha muitos sonhos proféticos que ele sonhava e acontecia. Os sonhos proféticos de Dom Bosco, né? Santa Catarina de Sena, né? Muitos santos tiveram visões, sonhos, não é? E acontecia aquilo ali, tá? Mas não é todo mundo, ok? Que tem esse dom. Aquilo que eu falei, Deus dá o dom para uns e não dá o dom para outros. Principalmente sonhar com pessoas que já morreram. Pode ser alguma coisa, pode ser um aviso, né? Que Deus possa estar querendo dar. Pode ser, entendeu? Então, se você sonhar com uma pessoa que já morreu, pode ser que a pessoa... Por exemplo, a igreja ensina o quê? Se você sonhou com uma pessoa que já morreu, pode celebrar uma missa por ela. Pode ser que ela esteja pedindo missa, né? Acenda uma vela. Porque a vela significa o quê? A ressurreição de Cristo. A vela branca, tá, gente? Não vai acender vela vermelha, vela preta, não. Como se fosse, né, espaços, coisas, pelo amor de Deus. Tá? Estou falando vela branca. A vela branca significa o quê? A ressurreição de Cristo. Por isso que na igreja nós temos as velas, nós temos o círio pascal, que é aquela vela grande que é acendida na Páscoa. Então, quando a gente acende uma vela para alguém que já faleceu, para a alma de alguém que já faleceu, quer dizer o quê? A ressurreição de Cristo, luz para aquela alma. Entendeu? Eu estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Deus pode nos falar através de sonhos? Pode, mas veja, a interpretação é complicada. Então, vá num diretor espiritual, uma pessoa, tá? Um sacerdote, né, que é um ministro de Deus. Então, se você teve um sonho, você acha que pode ser algum aviso de Deus, alguma coisa que Deus queira falar, não é? Porque geralmente os santos, quando tinham um sonho, eles iam até a igreja, ao sacerdote, até o Papa. Muitos santos iam ao Papa e contavam para eles os sonhos. São Francisco de Assis fez isso, Santa Catarina de Sena fez isso, não é? Então, você também pode procurar um sacerdote, né, um diácono, e contar se você acha que é Deus que pode estar querendo te dar algum recado, tá? Mas nem sempre é uma coisa sobrenatural. Pode ser também uma coisa natural que entrou pelos seus sentidos e depois ficou no seu consciente ou inconsciente, tá bom? Então, eu queria dar uma breve explicação sobre essa questão dos sonhos, ok? Aí o que aconteceu? Lógico, né? Porque José fez essa interpretação correta, né? Ele foi exaltado pelo faraó. Então o faraó falou para ele, ó, já que você fez uma interpretação, você não, Deus, né, te deu esse dom, então eu vou colocar você abaixo de mim, como primeiro-ministro do Egito. Só eu vou estar acima de você. Tudo que você der ordem, você vai ver como se fosse um vice-presidente, vamos dizer assim, hoje. Tá? Então, diz aí no versículo 37 que José, ele foi nomeado, então, pelo faraó, então, como ministro lá do Egito, abaixo do faraó. Tá bom? Está aí no versículo... do versículo 37 até o versículo 49. Depois você pode ler aí, ok? Versículo 47. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente. E ele reuniu todos os viveres dos 7 anos em que houve abundância na terra do Egito. E depositou os viveres nas cidades, colocando em cada cidade os viveres dos campos vizinhos. José armazenou o trigo, como a areia do mar, em tal quantidade que se renunciou a medi-lo, pois isso ultrapassava toda medida. Então José fez, né, como o Senhor tinha falado para ele em sonhos, ok?
Aí depois fala dos filhos de José, né? José ele acabou tendo um filho lá com a filha de Putifar, entendeu? E deu o filho dele chamava Manassés. Deus me fez esquecer meus trabalhos e toda a família de meu pai. Depois ele teve um segundo filho, chamou de Efraim, tá? E aí ele falou, Deus me tornou fecundo na terra de minha infelicidade, porque ele tinha sido vendido, né? Então ele teve 2 filhos lá com uma mulher chamada Azenete, filha de Putifar, né? Porque o Putifar depois soube que José era inocente, não tinha traído ele, e a filha dele casou com José e tiveram 2 filhos, ok? E aí chegou a fome, né, gente? Infelizmente, aquilo que José profetizou aconteceu. Veja, como é que a gente sabe que é uma profecia que vem de Deus ou não vem? A profecia de Deus se realiza, entendeu? Então, tudo aquilo que Deus fala acontece, ok? Então, aquilo que Deus profetizou através de José, aconteceu aí a fome, tá? Versículo 53. Chegaram o fim dos 7 anos, lembrando que o 7 na Bíblia significa plenitude, perfeição, ok? Por isso os 7 sacramentos, os 7 pecados capitais, os 7 dons do Espírito Santo, ok? Por isso que o 7 é um número perfeito, significa plenitude. Por isso que o 666 é o número da imperfeição, porque o 6 vem antes do 7. Se o 7 é um número perfeito, o 6 antes do 7 é um número imperfeito. O 666 quer dizer o quê? Imperfeição da imperfeição. Tá? É um número da besta, ok? Então, chegaram o fim de 7 anos de abundância que houve na terra do Egito e começaram a vir os 7 anos de fome, como profetizou José. Havia em fome toda a terra, mas no Egito tinha pão. Depois, toda a terra do Egito sofreu fome e o povo com grandes gritos pediu para o faraó, mas o faraó disse aos egípcios, ide a José e fazei o que ele vos disser. A fome assolava a terra. Então José abriu todos os armazéns de trigo e vendeu mantimento aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De toda a terra se veio ao Egito para comprar mantimento com José, pois a fome se agravou por toda a terra. Agora, veja, quando o faraó disse aí, né, as pessoas iam ao faraó, e o que o faraó falou? Ide a José. Olha aí, tá vendo? Lembra que eu falei que José era uma prefiguração de São José? Entenderam? Não só pela questão da castidade, José, Deus falava com ele através de sonhos. E o José, pai de Jesus, também. Deus falava através de sonhos também com São José. Tá vendo? Não existe coincidência, né, gente? Para Deus existe providência. Tá vendo? Por que a igreja diz que o José do Egito é uma prefiguração de São José? E aqui, a igreja diz o quê? Olha aqui. Ide a José e fazei o que ele vos disser. Então, a igreja ensina o quê? Que a gente pode também pedir a intercessão de São José. Por quê? Porque São José é o pai de Jesus. Por isso que a igreja proclamou, o Papa Pio IX proclamou em 1870, São José como padroeiro da Igreja Universal. Não é a do Edir Macedo, não, tá? É a Igreja Católica. A palavra católica significa universal. Então, São José é o padroeiro de toda a Igreja Católica. Por quê? Porque ele é o pai de Jesus. Pai adotivo, mas é pai. Entendeu? Então, quando ele diz aqui, ide a José, a igreja diz a mesma coisa. Pedir a São José a sua intercessão, que ele vai pedir a Jesus. E aí, o mesmo que eu falo aí de Nossa Senhora, eu falo de São José. Você acha que Jesus vai negar alguma coisa para São José? Lógico que não. Foi pai dele aqui na terra. Jesus amava José. Como é que eu sei isso? A Bíblia diz. Jesus era obediente a São José e a Nossa Senhora. Jesus era um bom filho, né? Honrar pai e mãe. Jesus cumpriu o 4º mandamento. Então, você acha que se Jesus era obediente, era submisso a Maria e José aqui na terra, lá no céu Jesus não vai ser? Muito mais. Então, meu amigo, por isso que a igreja ensina. Podemos e devemos
pedir a intercessão de Nossa Senhora e também de São José, dos anjos e dos santos. Olha aí, entendeu? Como é que a Bíblia ensina a questão da intercessão? Ok? Ide a José. O faraó, que era o chefão, mandou. O faraó aqui representa quem? Deus. Não é? O faraó era considerado Deus lá do Egito, não é verdade? Só que para nós é o nosso Deus. Então, muita gente fala, né? Ah, eu vou direto a Deus. Tudo bem, amém, podemos ir. Agora, o que aqui também ensina? O faraó fala o quê? Ide a José. Então, gente, Deus quer contar com a nossa colaboração. Deus não é um invejoso. Ah, porque você pediu a intercessão de Nossa Senhora de São José, Deus vai ficar com raiva, vai ficar com inveja. Não. Deus quer a nossa colaboração. Tanto que nós podemos rezar uns pelos outros. Já expliquei isso aqui. Tanto que nós pedimos a intercessão um do outro, para rezar um pelo outro. Então, nós podemos sim pedir a intercessão de São José, que para nós aqui representa, né, o José do Egito. Ok? Interessante esse texto. Aí no versículo 42, fala do primeiro encontro de José com seus irmãos. Jacó, vendo que tinha muito mantimento lá no Egito, falou para os irmãos, aqui nós estamos passando fome, então vocês vão lá para o Egito, que lá tem comida, e vocês vão lá comprar. E dito e feito, está aí no capítulo 42, eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, entendeu? Então ele fala aí, né, para que eles não morressem de fome, que eles fossem lá comprar mantimentos, ok? E no versículo 3 diz aí, que os 10 dos irmãos de José desceram, pois ao Egito para comprar trigo. Quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó não o enviou com os outros. Não convém, disse ele. Tá? Por quê? Ele ficou com medo, né? Porque já tinha perdido um filho, que era filho da mulher que ele amava, Raquel. Então ele ficou com medo do Benjamim ir também morrer. Então ele mandou só os 10, José, ele achava que tinha morrido, e Benjamim ficou com ele. Ok? Então foram, pois, os filhos de Israel comprar mantimento, misturados com outros forasteiros, porque a fome assolava a terra de Canaã. José, ele tinha autoridade na terra do Egito. Era quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e prostraram-se diante dele. Olha aí, aquele sonho que ele teve. Tá? Aquilo que ele tinha profetizado começou a acontecer. Os irmãos começaram a se prostrar diante dele. Tá, gente? Prostrar não quer dizer adoração, não, tá, gente? Prostrar aqui, tá? É sinal de respeito, ok? É o que nós também já estamos cansados de falar, a questão a gente prostra diante de Nossa Senhora de São José, não é para adorá-los, é em sinal de respeito. A Bíblia está cheia disso. Tá? Olha aqui, eles prostraram diante do irmão, ok? Que era o governador lá do Egito, entendeu? Prostraram-te diante dele com a face por terra, olha aí, de joelhos mesmo, mas não é para adorar ele, entendeu? É sinal de respeito, por causa da autoridade que ele tinha, ele era ministro lá, entendeu? Logo que José viu seus irmãos, os reconheceu, mas fugiu, fingiu ser estrangeiro para eles e falou duramente. Aí ele começa a perguntar de onde que eles vinham, não é? Eles falam que vieram de Canaã para comprar, não é? E José reconheceu seus irmãos, mas os irmãos não o reconheceram. Interessante, não é? José se lembrou dos sonhos que tinha a seu respeito e lhes disse. Aí José começou a fazer ali um jogo com eles, né? Que eles eram espiões, que eles estavam ali para espionar o Egito, né? Aquilo ali tudo a gente já sabe, né? A gente já viu bastante filmes sobre isso, a gente já viu novelas sobre isso. A gente pode passar essa parte, entendeu? Então eles falaram, né? Que eles tinham 12 irmãos, não é? E que o pai deles vivia lá em Canaã, não é? Mas só que o mais novo ficou em casa, porque o pai não queria mandar, não é? E José falou, é como eu vos disse, vós sois espiões, tá? Então José falou para eles, vocês não vão sair daqui enquanto vocês não trazerem o irmão de vocês, para vocês provar que vocês são fiéis mesmo, que vocês não estão mentindo. O jogo de José, né? Enviai um de vós para buscar o vosso irmão e os demais ficarão prisioneiros. Provareis, né? Aí ele fala, né, que ele vai provar, né? E colocou eles lá na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse, eis o que fareis para salvar a vida de vocês, pois eu temo a Deus. Tá?
Um de vossos irmãos fique detido na prisão, quanto aos demais, vai levar o mantimento para as vossas famílias, ok? Vós vai trazer o vosso irmão mais novo, assim vossas palavras serão verificadas e não morrereis. E assim eles fizeram. Eles disseram uns aos outros, né? Aí começaram a falar do que eles fizeram com o irmão, com José, né? Que eles, vamos dizer, né? Tinham feito aquilo, tinham vendido o irmão, não é? Que aquilo ali estava acontecendo, por quê? Por causa, era uma provação que eles estavam passando, porque eles tinham vendido o irmão. Quem falou isso foi o irmão mais velho, o Rubem, tá? Versículo 23. Eles não sabiam que José os compreendia, porque entre José e eles estava o intérprete. Então se afastou deles e chorou, José, no caso, né? Depois voltou para eles e falou: tomai dentre eles a Simeão e o algemou sobre os seus olhos. Então deixou lá um deles preso e os outros voltaram para casa, ok? E aí aconteceu o quê? Eles voltaram, não é, para a casa do pai para buscar o irmão, né? Para poder eles voltarem, senão ele não iam liberar eles, não é? Mas aí o que aconteceu? O José de esperto fez o quê? Botou ali uma taça, né, na coisa deles ali para poder incriminar eles, não é? Colocou uma taça na bolsa deles, como se eles tivessem roubado, para depois poder ter uma desculpa para poder prender eles, entendeu? Então, isso aí está aí a partir do versículo 25, mais ou menos, até o versículo 37. Então, quando chegaram lá em Jacó, com Jacó, então o Rubem falou, o faraó, lá o primeiro-ministro faraó, deixou nosso irmão preso lá e pediu para a gente vir buscar o Benjamim e levar ele, né? Senão ele não vai soltar e nem vai, né? Não, a comida ele até deu, mas só que ele só vai soltar o outro se nós levarmos o Benjamim. Só que o Jacó ficou com medo, né? Falou, já pensou se acontece alguma coisa? Ele diz aí, né? Se acontecer isso, vós me privais de meus filhos. José não existe mais. Simeão não existe mais. E quereis tomar Benjamim? É sobre mim que tudo isso recai? Mas Rubem disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se eu não te restituir, eu vou te entregar eles são e salvo. Mas Jacó disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu e ele ficou só. Se lhe suceder alguma desgraça na viagem, né, eu irei, né, para o Sheol, ou seja, para a mansão dos mortos, né? Mas, mais para frente, a gente vai ver que ele acaba deixando Benjamim ir, ok? Então, gente, eu vou parar por aqui, que nós já estamos aí com 53 minutos, ok? Na próxima aula, se Deus quiser, vai dar para a gente poder terminar, ok? Então, nós paramos aí no capítulo 42. Então, eu creio que na próxima aula a gente termina a partir do capítulo 43, né? Está acabando, né? Do 43 aí até o 50. Eu penso que vai dar para a gente terminar, se Deus quiser, ok? O livro do Gênesis, essa história tão bonita aí do José. É uma história já um pouco conhecida, tem muitos filmes sobre isso, tem novelas, né? Apesar que essas novelas não são muito fiéis, né? Pelo menos para nós católicos, mas já é alguma coisa. Então, na próxima aula a gente termina, se Deus quiser, a história de José e também o primeiro livro aí da Bíblia, que é o livro do Gênesis. Aí, se Deus quiser, nós vamos para o segundo livro, que é o livro do Êxodo, que também é muito importante, e aí nós vamos caminhando devagar, não vamos correr, tá? Nós vamos livro por livro, para a gente poder fazer um bom estudo aí das Sagradas Escrituras. Peço que vocês estejam gostando. Peço a vocês, gente, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando. Tem muita gente visualizando, mas ninguém comenta se estão gostando dos vídeos, tá? Se estão entendendo as nossas explicações. Compartilhem com outras pessoas, se inscrevam no canal, passem para outras pessoas, grupos de oração, tá? Pessoas que queiram nos prestigiar, tá bom? E deixem aí os comentários, tá? As suas dúvidas. Se tudo que eu estou colocando no canal vocês estão entendendo, se tem alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram que eu aborde, tá bom? Espero aí os comentários de vocês, amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra.
Estivemos, Senhor, e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.